Pessoal, novamente sejam bem-vindos ao canal. E nessa videoaula a gente vai trabalhar um pouquinho os conceitos relacionados à dilatação e contração térmica, que é um assunto também relacionado com a área da termologia, não é isso? A área da física que estuda todos os fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais acerca desses dois conceitos. Bom, quando se eleva a temperatura de um corpo, aumenta-se a agitação de suas moléculas. Quanto mais calor é fornecido ao corpo, mais agitação das moléculas. Consequentemente, aumenta o espaço entre elas, o que provoca aumento do volume do material. A esse fenômeno nós damos o nome de dilatação térmica, ou seja, à medida que o material vai absorvendo calor, não é isso? As suas moléculas vão ficando cada vez mais agitadas e para se agitar é necessário espaço, então elas começam a criar espaços entre si. Elas vão se separando um pouquinho mais. Como as moléculas se separam em virtude da agitação do calor absorvido, ocorre a dilatação térmica, ou seja, o material aumenta de volume. Então, o aumento de volume do material em virtude da absorção de calor, não é isso? Da elevação da temperatura, é o que nós chamamos de dilatação térmica. Diferente da dilatação térmica, seria a contração térmica. Quando diminuímos a temperatura de um corpo, a agitação de suas moléculas sofre redução, assim como o espaço entre as moléculas, o que vai ocasionar a diminuição do seu volume, ocorrendo a contração térmica. Então, a contração térmica é o contrário da dilatação térmica. Enquanto na dilatação térmica, o material vai absorvendo calor, as moléculas vão ficando agitadas, criando espaços entre si, ocasionando aumento do volume do material, na contração térmica ocorre justamente o contrário. A diminuição da temperatura, as moléculas ficam mais calmas, mais tranquilas e elas tendem a se aproximar, a ficar juntinhas. E isso diminui o volume do material. Fenômeno esse a qual nós damos o nome de contração térmica. Efeitos da dilatação e da contração térmica no cotidiano. Então a gente vai observar algumas situações do cotidiano onde é necessário ter conhecimento acerca da dilatação e da contração térmica dos materiais para evitar alguns probleminhas, né? Principalmente na área da engenharia, viu, gente? Olha só, na construção de trilhos de trens, de pontes, de calçadas, né, de pavimentação de pisos, é comum você observar pequenos espaços entre os materiais. Esses pequenos espaços são chamados de juntas de dilatação, como você observa aqui, ou juntas de expansão mesmo, tá bom? Essas juntas de dilatação, elas ajudam a comportar a dilatação térmica do material. Quando aumenta a temperatura do ambiente, então o material aqui que compõe, no caso, o trilho do trem, que compõe o piso, né, que o asfalto, aqui o concreto que compõe a ponte, eles vão absorver o calor do ambiente e vão se dilatar, não é isso? Vai aumentar o volume. A junta de dilatação é justamente para comportar essa dilatação. Se a junta de dilatação não está presente, acontece isso aqui, ó, que você observa nessa figura, tá vendo? Olha o que aconteceu com esse trilho de trem aqui, gente. Ocorreu uma falha aí na montagem desses trilhos e não se deixou as juntas de dilatação. Dá para você ver aqui no meio, ó, que o trilho seria reto, não é? E ele está todo deformado. Por que ele está todo deformado? Porque absorveu o calor do ambiente, dilatou o material, ou seja, aumentou o volume, e como as juntas de dilatação não estavam presentes ou foram feitas de modo insuficiente,
o material deformou-se por completo. Não é isso? Deformou a pista. Então, as juntas de dilatação presentes aí nas pontes, que você observa quando o carro vai passar na fonte, ele dá uma baixada. Aonde dá aquela baixada é onde ocorre a junta de dilatação. Nos trilhos do trem, na pavimentação de calçadas, né? Nos pisos aí, até mesmo da sua casa, você vê que entre as cerâmicas tem um espacinho. Essas são as juntas de dilatação e elas comportam a dilatação térmica do material. Ou seja, se o material absorver calor, ele não vai se deformar, porque ele tem espaço para se dilatar, para aumentar o seu volume. Nas fiações elétricas, você já deve ter observado que entre um poste e outro, ou uma torre e outra, os fios eles não ficam esticadinhos. Eles são colocados com uma certa folga, como você observa aqui, ó, ficam meio que pendentes, né, caídos. Por que isso, gente? Porque quando diminuir a temperatura do ambiente, o material vai contrair, ou seja, diminuiu a temperatura, vai diminuir a movimentação das partículas que compõem aí o fio elétrico e, consequentemente, diminui o volume do material. Como eles são colocados com folga, essa contração não vai prejudicar o funcionamento desses fios. Se eles fossem colocados esticados, o que ia acontecer? Quando iria diminuir a temperatura do ambiente e ocorrer a contração, o volume ia reduzir ainda mais. Consequentemente, você já sabe o que ia acontecer, né? Os fios iriam se romper e o desastre estaria feito. Né? Então, agora você já entende que essas folgas aqui ó, na fiação elétrica, ela tem uma importância para evitar prejuízos, né? A ruptura dos fios da instalação elétrica caso ocorra o fenômeno da contração térmica. Olha só, que interessante aqui, os dentistas, geralmente eles usam um material chamado de amálgama para preencher as cavidades dos dentes, quando você fez um tratamento dentário, retirou uma cárie. Então, geralmente, para reparar a cárie, eles usam um material chamado de amálgama. Então, esses materiais utilizados pelos dentistas para preencher as cavidades dos nossos dentes, eles devem ter as mesmas propriedades de expansão térmica que o dente, para melhor se ajustarem ao se expandirem ou se contraírem. Ou seja, se você ingerir um alimento quente, o que vai acontecer? Seus dentes vão dilatar. Então, esse material aqui, ele tem que comportar essa dilatação, ele tem que ter a mesma dilatação térmica do seu dente. E se você ingere um alimento frio, como um sorvete, os dentes vão se contrair. Consequentemente, o amálgama também se contrai. Então, ele tem que ter o mesmo grau de contração do seu dente, tá bom? Então, até mesmo para fazer reparos aí nos dentes, os dentistas precisam saber, conhecer acerca dos fenômenos da dilatação e da contração térmica dos materiais, para poder usar um material que melhor se ajuste aí às condições de dilatação e contração térmica dos nossos dentes. Tá bom, gente? Ok? Então, vamos lá, prosseguindo. Aí, por último, nós chegamos na dilatação anômala da água. Uma coisa anômala quer dizer uma coisa diferente, estranha, né? Como nós vimos, via de regra, ao se elevar a temperatura de uma substância, verifica-se uma dilatação térmica da mesma, ou seja, as moléculas se agitam, ganham espaço, né, aumentando o volume do material. Entretanto, a água, ao ser aquecida de 0 até 4 graus Celsius, ela se contrai. Olha só, com a água ocorre um fenômeno interessante. À medida que a temperatura vai aumentando de 0 até 4 graus Celsius, a água se contrai, ou seja, diminui o seu volume, constituindo-se, portanto, uma exceção ao caso geral. Assim, aquecendo-se uma certa massa de água inicialmente a 0 graus Celsius, até 4 graus Celsius o seu volume diminui. A partir de 4 graus Celsius, continuando o aquecimento, o nível da água passa a subir, ocorrendo a dilatação da mesma. Mas o interessante é saber que à medida que a água, vamos supor, a água se encontra a temperatura de 0 graus Celsius e ela começa a ser aquecida até 4 graus Celsius, a gente observa a contração do material, a contração, ou seja, a redução no volume de água.
Se ela continuar ganhando calor acima de 4 graus Celsius, aí sim vai ocorrer a dilatação da mesma. E esse comportamento da água, esse comportamento diferenciado, é extremamente importante para a sobrevivência dos seres aquáticos em ambientes frios. O que acontece? Nós vimos que o gelo é um isolante térmico. Se você pegar um recipiente qualquer da sua casa, principalmente um recipiente transparente de plástico, colocar água, não é isso? Colocar lá no congelador, você vai ver que primeiro se forma uma película de gelo. Na superfície da água se forma o gelo, enquanto a água que está lá no meio do recipiente ainda se encontra no estado líquido. Isso por causa da dilatação anômala da água. O que vai acontecer? Vai se formar o gelo superficial, não é? Que vai se solidificar, a água vai se solidificar na superfície, e como o gelo é um isolante térmico, ele vai impedir as trocas de calor entre a água que está lá embaixo e o ambiente. E a água que está abaixo do gelo, né? Imagina um lago congelado como esse da figura aqui, vai se encontrar no estado líquido, a temperatura aproximada de 4 graus Celsius, o que é o suficiente para manter a sobrevivência dos peixes e de outros seres que se encontram nesse ambiente, tá bom? Opa, um errinho aqui. Então, assim, gente, essa dilatação anômala da água é extremamente importante para a sobrevivência dos seres aquáticos em regiões frias. Por quê? Vai congelar a lagoa, o rio? Vai, mas só na parte superficial. A parte de baixo vai continuar no estado líquido, mantendo aí uma temperatura aproximada de 4 graus Celsius, que já vai ajudar na sobrevivência dos seres aquáticos que vivem nessa região. Por isso que você já deve ter visto em alguns filmes, né, o pessoal andando em lagoas congeladas, vez ou outra pode acontecer de quebrar e cair na água, né, em água extremamente fria pra gente, tá bom? Por causa desse comportamento anômalo da água. Uma outra situação em que esse comportamento anômalo da água se faz evidente é quando você preenche uma garrafa de vidro, por exemplo, e coloca no congelador. Coloca bastante água dentro dela e coloca no congelador. Você sabe que há o risco dessa garrafa se quebrar. Por quê? Quando a água ela congela muito, né, ela passa aí a temperatura abaixo de 0 graus, ela se dilata, diferente de outros materiais, né? Ela é totalmente anômala mesmo, diferenciada. Ela se dilata, aumentando o volume. E aí, se aumenta o volume, ela pode quebrar a garrafa, tá bom? Só uma dica aí para evitar prejuízos no seu congelador, tá bom? Fica de olho aí, é um comportamento interessante da água. Certo, gente? Então era isso que eu tinha para falar com vocês acerca de dilatação, contração térmica e falando um pouquinho também que é importante a gente conhecer sobre a dilatação anômala da água, o que facilita a sobrevivência de seres aquáticos em regiões frias, ok? Valeu! Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe, faça comentários, se inscreva no canal e esteja aqui sempre nos apoiando, tá bom? Até a próxima!